Fé para Viver, nós vamos falar um pouco sobre identidade. Você tem identidade? Você já tirou sua carteira de identidade, seu RG? Bem, quando a gente conhece uma pessoa, no princípio da conversa a gente já fala logo o nosso nome, pergunta qual é o nome da pessoa e se identifica, se conhece, ou seja, você nem que seja superficialmente, você pergunta o nome daquela pessoa e começa a ter um contato com ela. Todos nós temos uma identidade. A nossa identidade não é apenas o nome. Nós temos também identidade cultural, psíquica, familiar. Cada pessoa tem um temperamento também. Tem pessoas que são tímidas, outras pessoas são mais extrovertidas. Cada pessoa reage de uma forma, etc, etc. Mas e como cristãos? Qual é a nossa identidade em Cristo? Jesus respondeu essa pergunta no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5. Jesus fala como deveria ser a identidade de cada cristão. Vamos conferir? Em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 13, que diz assim, na Nova Tradução na linguagem de hoje, uma tradução bem fácil de a gente entender, diz assim: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o sabor, perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que passam e que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para os outros e que eles vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Essa é a palavra de Jesus sobre identidade. Então, como cristãos, nossa identidade é ser sal e luz do mundo. O que é ser sal e o que é ser luz para o mundo? Jesus fala que a gente é sal e luz do mundo porque ele próprio é sal e luz. Em João 8,12, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Então, o apóstolo Paulo ele escreve em Romanos 8,29 que nós fomos predestinados, fomos criados para sermos conformes Jesus, ou seja, nós devemos também ser o que ele é, ou seja, nós temos que fazer para as pessoas da mesma forma que Jesus faria ou faz. Nós somos a cara de Deus na terra. Quem é cristão deve fazer aquilo que Jesus fez e falar aquilo que ele falou. Então, se ele é luz, se ele é sal, nós também devemos ser. Mas o que vem a ser isso? Qual é a nossa identidade como sal? Bem, o sal ele tem sabor, o sal também tem propriedades curativas, o sal também tem uma propriedade muito interessante que é de conservar. Na época de Cristo não havia geladeira, então para se conservar alimentos, conservar carnes, se salgava aquele alimento. Da mesma forma, nós também temos que conservar o ambiente. Esse mundo tão cheio de coisas erradas, coisas ruins, nós temos que ter uma moral acima das pessoas. Nós precisamos chegar no lugar e aquelas piadinhas, aquelas pornografias têm que parar. Nós temos que nós temos que conservar a sociedade, temos que ser santos no falar, no proceder, não sermos corruptos, não aceitarmos suborno, nós temos que ser diferentes. Isso é ser sal, isso é conservar e dar sabor para a vida das pessoas. A vida sem Jesus é uma vida insuportavelmente sem sabor, não tem graça. Então nós temos que mostrar para as pessoas que viver com Deus, ter um relacionamento com Jesus, é uma vida gostosa de se viver. Enfrentamos problemas, temos dificuldades, mas temos a alegria de servirmos a um Deus vivo. Quando as pessoas virem isso em nós, elas vão querer experimentar. Esse sal vai dar sede delas conhecerem a Cristo. E uma coisa que é bem interessante, o sal ele se mistura naquele alimento e ele fica invisível. As pessoas, quando vamos comer um alimento, nós nem notamos que tem sal ali. Por quê? O sal ele dá sabor, mas não aparece tanto. Outra coisa, não se pode pôr muito sal, senão fica salgado, fica chato. Então nós também temos que ter sabedoria para ficar falando, para agir. Nós não temos que ficar falando toda hora com as pessoas, importunando as pessoas. Senão fica uma coisa salgada, fica aquele fanatismo, aquela coisa chata. O sal ele deve ter a medida correta. Que o Espírito Santo nos ajude a ter essa medida correta no nosso agir, dentro da nossa casa, na escola, na rua, no trabalho, em todos os lugares. Mas a nossa identidade não é ser só sal.
A nossa identidade é ser também luz. O que é a luz? Hoje é muito fácil falar de luz. Nós temos luz elétrica, temos luz de LED, temos lâmpada, temos iluminação pública, temos várias coisas que falam sobre a luz. Mas na época de Cristo não existia luz elétrica, não existia energia elétrica. A luz era de fogo, eram tochas. Então, nas casas se fazia uma lamparina de barro, colocava-se um pavio e também um azeite, um óleo para que aquele pavio, aquela lamparina pudesse iluminar o local, iluminar a casa. E se colocava bem no alto. Ninguém fazia e não faz ainda uma luminária, não se faz uma lamparina ou pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Não, se coloca no alto para brilhar. Então o que Jesus está falando? Que nós temos que iluminar essa sociedade que está em trevas, que está no escuro. As pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm um relacionamento com Deus, elas estão nas trevas. Nós precisamos iluminar, nós temos que estar no lugar de destaque, mas não para aparecer. Jesus ele não aparecia, Jesus ele tinha uma postura correta. Nós também precisamos de estar no lugar certo, nós precisamos de agir de uma forma que nós possamos trazer para as pessoas a luz. Nós temos que ser luz, mas ser luz não apenas no falar, mas no proceder, de estar perto, de estar trazendo para as pessoas esclarecimento. Então, a luz não faz força. A luz, assim como o sol não aparece, a luz ela está naquele lugar. A luz ela está sempre presente nas diversas áreas da nossa vida, quando a gente menos percebe. Por exemplo, quando se tem algo iluminado no dia, meio-dia, você não precisa acender a luz. A gente precisa de colocar luz onde tem trevas. Então nós precisamos brilhar em condições onde é difícil brilhar. Por exemplo, se você é procurado por alguém para receber um suborno, se você é procurado por alguém para prejudicar outra pessoa, ali nós devemos brilhar. Ou seja, nós não podemos fazer aquilo que a maioria das pessoas faz. Nós precisamos fazer aquilo que é correto de acordo com a palavra de Deus. Porque lá no versículo 13, que a gente acabou de ler, Jesus fala, se o sal não salgar, ele não serve para nada, só para ser pisado. Se a luz não brilhar, também não serve para nada. Que nós possamos ter uma postura de identidade como cristãos, que possamos nos parecer com Jesus nos nossos atos, em tudo que formos fazer, que nós possamos refleti-lo, refletir as ações, refletir as falas e principalmente nossa vida seja agradável a Deus e aos outros. Isso tudo é preciso de muita fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Ele nos ajude a termos identidade e agirmos como verdadeiros filhos de Deus, sendo sal e luz para essa humanidade.